série de antropólogos que passaram pela ilha. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor Mário Bick, que é professor no Bard College. E eu queria que tu começasse a falar, Mário, da tua trajetória acadêmica. Okay. Formei na graduação no Columbia College de Columbia, que faz parte da Universidade de Columbia. E o primeiro curso em antropologia era durante o verão em Harvard, em 1956, com o professor Felix Keesing, que é pai de Roger Keesing, Roger Keesing, não sei se você conhece aqui, é muito importante recentemente. Keesing é uma aula sobre modificação, transformação da cultura. Não é uma aula não é uma introdução da antropologia, mas e ele era uma figura central de antropologia aplicada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e faz parte de equipes que governam as ilhas do Pacífico. So, esse curso é sobre vários aspectos de what's change? Transformação cultural. E fala um pouco sobre a antropologia aplicada. É verdade que a época financiava antropólogos? Não, nessa época não muito. Nessa época tem uma força na base de problemas de administração das terras conquistadas durante a guerra. Por exemplo, o Japão, coisas como isso. E dá uma força para a gente entrar no governo como gerentes do governo. Também tem um grupo que trabalhava como os japoneses dentro dos campos concentrados dos Estados Unidos. Especialmente um americano que é um antropólogo e psiquiátrico, Alexander Layton, que é chefe desses grupos que trabalham com os japoneses. E, bom, tem número de professores e também tem um grupo lido com Ruchi Benedict e Margaret Mead, que formaram um grupo na base do convite do governo fazer propaganda, fazer pesquisas sobre como ligar com os aliados e também com os alemães japoneses, coisas assim. Na base disso, esse livro de Benedict Crisântemo Sword me resultou dessa pesquisa também. O Crisântemo e a Espada é o livro mais conhecido da Ruth Benedict e da antropologia aplicada no Brasil. Nos Estados Unidos teria outro livro com a mesma importância que esse? Dela? Não, de outro em termos de antropologia aplicada, assim. Um único livro. Não sei se tem uma, porque esse livro é um pouco difícil, porque também isso faz parte dessa trajetória dela de criar uma teoria de culturas integradas, de culturas inteiras, e que se chama, no fim, National Culture Studies,
estudos de cultura nacionais. E essa é um pouco sobre a aplicação, mas tem outros que têm muito mais impacto sobre a pesquisa, sobre os trabalhos de antropologia aplicado. Por exemplo, no Chicago, Saul Tax, que o famoso estudo dele é sobre as Maya Indians, chama-se penny capitalism. Ele é um criador, tem outro grupo que trabalha com Elliot Chappell, Chappel, e Conrad Ahrensberg. Começou um pouco sobre estudos de cultura de fábrica, mas depois entrou em outros problemas de como modificar, como mexer com os sistemas. Tem vários lugares de antropologia aplicado. Benedict realmente não era esse livro é bem conhecido, especialmente afora, mas uma tentativa de fazer uma coisa um pouco diferente, porque ela fez essa pesquisa, esse livro, na base de que eles chamam Culture at a Distance Studies. Não sabe como traduzir. Culturas distância, como estudar culturas distância de você, sem fazer trabalhos de campo. E grupo de pesquisadores centrado do centro deles é Margaret Mead e uma mulher amiga dela, Rhoda Metro, uma das esposas de Alfred Metro também, que não sei se você conhece, fez pesquisa sobre Haiti aqui na América do Sul, francês. E eles fazem essa pesquisa sobre essas culturas sem ficar dentro dos países, na base de filme, de literatura, de entrevistas com imigrantes, de arte, coisas como isso. Uma outra parte dessa equipe foi Gregory Bateson, que era marido de Mead nesse tempo. Ele fez pesquisas sobre importante sobre análise de contexto de filmes, especialmente filmes de alemão. Você não conhece? Não conhece? Bom, essa aqui é na base de Chrysanthemum and the Sword, mas depois... Então você acha que a metodologia é central no Chrysanthemum e a espada na antropologia americana, esse é um lado que você considera como sendo o principal desse livro? Essa cultura de distance and national character que liga cultura à distância com caráter nacional, com tentativas de tornar a antropologia na direção psicológica. Outros movimentos aplicados são muito mais sociológicos e mais na base de estudos de estrutura social. Tem importante coleção de Edward Spicer, que chama-se Cultural Systems, Human Systems and Technological Change. Mais ou menos isso. Artigos sobre impacto de modificações forçadas na sociedade, na organização e integração de sociedades. Mas esse é mais lugar de antropologia aplicada de que esse tipo de coisas que Benedict fez.
E essa aqui, Kissing, chama, mexe dentro desses tipos de estudos. E essa aula é sobre isso, mas também importante texto para mim é artigo de Anthony F.C. Wallace sobre revitalization movements, movimentos de revitalização. Né? Agora não sei se ainda está lendo aqui, mas para muitos anos artigo tem muita influência sobre sistemas, movimentos de change, de mudança, desculpa. E esse artigo me energizou, entusiasmou. Pensei que abri para mim perspectivas sobre história e sobre história de Ocidente, que é revolucionário para meu sentido, minha habilidade de pensar. E também para mim esse primeiro curso que não foi tão bom, mas fala para mim que é possível fazer qualquer coisa que eu quero e chama essa coisa antropologia. E eu voltei para Nova York para meu segundo ano de graduação. Entrei no aula de Charles Wagley, de introdução da antropologia para um ano. E nesse tempo eu mudei como uma major, concentração de antropologia. E terceiro ano de graduação, eu teve um curso sobre o Brasil, meu único curso sobre a América Latina de Wagley. E um seminário com Marvin Harris sobre história de teoria de antropologia, por também um ano. Essa terminei minha graduação e depois entrei imediatamente ano depois pós-graduação no Departamento de Antropologia no Colômbia. E por puro chance, no 1959, eu aceito um convite geral de participar dentro de um trabalho de arqueologia de pré-história, no que era, nesse tempo, Rodízio do Norte, que agora é Zâmbia. E fui lá durante um verão, trabalhei com um arqueólogo, lost his name. Tudo bem, eu vou lembrar depois. Morreu um ano atrás. Que é dono mais ou menos de arqueologia de África Central, de África especialmente britânica, de Inglaterra. E durante essa arqueologia eu tentei fazer um pouco pesquisa de etnografia com gente que mora e trabalha conosco, perto daqui. Grupo que chama-se Lungu, tem poucas coisas sobre esse grupo agora, mas ele é ligado com outro grupo chama-se Mambwe, que um aluno de Max Gluckman pesquisou e publicou sobre eles um importante livro sobre também mudanças e família
e parentesco, e coisa de tribal cohesion in a money economy, nome dele, William Watson. Ok. E quando eu voltei, decidi trabalhar sobre a África, dentro da África. Várias coisas eu não voltei lá, e fez uma tese na base de literatura sobre distribuição de mulheres dentro da sociedade e etapa de sociedades etapa da sociedade, mais ou menos, entre as mais simples até os estados de África. Troca de mulheres entre sociedades? Não troca, é como usa mulheres para ganhar poder dentro de diferentes tipos de sociedades políticas na África pré-colonial, tradicional nesse tempo. Essa não foi, então, uma tese que teve trabalho de campo, a não ser esse da Rodélia? Da base da literatura. Human Files? Não, eu li tudo que eu consegui, que eu tenho capacidade de conseguir sobre cada, eu acho que eu usei 30 sociedades e eu li tudo, mais ou menos tudo sobre todas delas e tirei coisas que eu quero para fazer essa sintética interpretação. E essa, obviamente, se você conhece a literatura desse tempo, é ligado de esse estilo de neo-evolucionista, materialista, mas neo-evolucionista de escola de Colômbia nesse tempo. Comecei a trabalhar com Harris e terminei com trabalhar com Robert Murphy. E durante esses anos eu também dava aulas em uma variedade de instituições, Universidade de Massachusetts, a Universidade de Nova York, Stony Brook, um certo número deles, só para sobreviver, porque eu demorei muito tempo para concluir. Também fez uma pesquisa aplicada sobre os campos, onde o governo tentei criar lugares para formação, ensinar pobres para trabalhar. Está escrito dentro do resumo, mas eu agora esqueci o nome. Esse tipo meu problema é de ver se as étnicos, essa etnicidade fez parte de como eles ensinam. Sim. E escrevi uma reportagem. Em algum lugar específico? Não, eu fiz 4 lugares em diferentes estados, 3 pequenos e um grande. Durante poucos dias cada lugar. Um contrato com um grupo que também está contratado com o governo. Durante o Great Society, no tempo do presidente Johnson, quando tem uma tentativa de fazer mudanças sérias dentro do problema de classe e coisa de trabalho dentro do país.
E tu conseguiste identificar alguma Não. influência? Não, que eu notei nesse tempo que não teve muitas diferenças em termos de ver como eles jogam dentro de dormitórios, dentro de aula mesmo. Eu não vi muito. Acho que eu não esteve tão preparado para fazer essa pesquisa. Mas também a minha experiência nesse tempo sugeriu que tem a tendência de liberais querer criar mais diferenças entre a capacidade e o estilo de aprendimento, de que na realidade necessita, se você não cria uma política de diferenças, é possível ver que tem diferença entre uma e outra pessoa, mas as coisas étnicas eu acho que é um pouco menor. Ainda eu penso isso. Eu aceito que tem, mas acho que não é central para conseguir mudanças importantes. Bom, eu não sei. Também eu trabalhava para uma outra grupo que fez um curso sobre antropologia que what's the editor? Não é editora, mas... Organizou? Não, mais ou menos organizou. Sim, organizou. Mais ou menos. Curso que é inscribed, como falar? Eles usam discos, como palestras estão transcritas nos discos, que eles vendem e dá para alunos que tem uma troca. E em discos de vinil? Vinil, mas tamanho muito grande. E transcrição são de palestras de mais ou menos todas as maiores figuras de antropologia de Nova York nesse tempo. Harris, Mead, Murphy, Eric Wolf, todo mundo. Que é muito interessante. Realmente foi um bom curso, mas não sei onde é agora. Pareceu uma tentativa que não consegui nada. Tem poucos que querem comprar e tem outros cursos também sobre Shakespeare, sobre história, coisas como isso. Não, mas tu trabalhaste gravando os cursos nesse vinil? Sim, eu não fiz isso. Eu trabalhou com os professores sobre os textos e fez também uma paralela outline de textos e também exames, coisas como isso, que vem como esse disco. Agora tem muitos na vídeo e de tape, mas acho que essa é a primeira tentativa de fazer isso. Ok. Então as aulas funcionavam assim, o aluno chegava... Não, eu vou mandar para você o disco, você ouvir, ler texto. Tem textos também de livros, artigos. E tem um exame, você transcreve o exame no tape, manda para mim, ou outra pessoa que é um tutor. Ele vê como foi e dá comentários e ensino à distância. Sim, isso tem um troco com isso. Até o fim do curso e você está terminando um curso de nível de mais ou menos nessa época igual do primeiro curso geral de pós-graduação. E pela tua experiência, é possível ensinar antropologia à distância? À distância, eu não gosto. Não.
Não. Eu uso esses discos às vezes porque é interessante para alunos ouvir essas figuras que a maior parte deles estão mortos agora. E tem certos deles, uma era publicado, outros também, mais ou menos. Tema muito interessante sobre antropologia aplicada, por exemplo, que é uma bom síntese de campo nesse tempo. Bom, e que mais? Eu queria que tu falasse um pouco sobre o Marvin Harris, que foi o teu professor. Marvin Harris, eu luto sempre com Marvin Harris. Marvin Harris, o que você queria saber? Como ele era como professor? Como era a personalidade dele? Quando eu encontrei ele recentemente voltou de Moçambique, onde ele fez pesquisa sobre migração e como falar, migração e quase a escravidão de trabalhadores moçambicanos dentro de indústrias de África do Sul. E já publicou trabalhos sobre o Brasil, mudou lá, ainda ele não publicou o texto dele e também não publicou esses artigos que são agora mais ou menos infamoso ou famoso, e também não a história da antropologia que vem depois. Na parte base esse seminário e outro curso. Só um pouquinho, eu vou parar lá. E nesse tempo ele está formando ideias deles sobre que no final era essa teoria de materialismo cultural. Como professor, ele, em muito sentido, é muito bom. Esse seminário tem 2 ou 3 outros que continuam dentro da antropologia. E nós lemos textos inteiros, cada semana um livro, até 50, 600 páginas. Debate cada livro, começa com, acho que Darwin, se lembra, Tyler, Spencer, coisas como isso desde 1900, as poasianos, Durkheim, coisas como isso, até nós terminamos essa aula, seminário com Julian Stewart e Carl Wittfogel. Não sei se você conhece o Wittfogel, que é historiador que trabalhou sobre coisas semelhantes dentro que ele chama hydraulic states, estados na base de controlar água. E tem para ele 5 no China, no meio oeste, no Egito, no México, no Valley of Mexico, no Vale do México, e no Andes, andiano. E também Stewart também escreve sobre uma ideia paralela deles, mas esse texto é uma base de muito pensamento sobre materialismo culturais em termos de formação do Estado. E que ele fez críticos sobre as boasianos, contra os boasianos, contra os ingleses, Malinowski, Radcliffe Brown, contra os franceses. Não lemos, eu acho que não lemos Mauss e a escola do Mauss, mas não lembro agora, mas Durkheim com certeza. É
uma tentativa de socializar nós em termos de ideias que eles estão desenvolvendo. Depois ele fez seminários dentro do departamento dele, com vinho, com as coisas, muito alegre, muito bom. Ele era muito jovem, acho que nessa época ele tem só 30 e poucos anos, não, provavelmente 30, 31 anos. Nós bebemos com ele, depois isso. Você contou uma vez um episódio para mim do encontro do Salles com o Harris. Essa Diana falou sobre isso. Anos depois, quando ele era um mestre, mais ou menos, dentro da escola americana, ele tornou muito mais, sempre muito mais rígido. E também não ajuda gente que eles não pensam está ligado com o pensamento dele. Ele é muito bravo com outros. Eu, no fim, teve uma ruptura com ele, que termina numa sessão onde nós estamos gritando, tão nível que nós traumatizando uma geração de antropólogos da Colômbia. Mas também ele fez outras coisas para mim. Eu escrevi primeiro guia que vem com a primeira edição do texto dele, por exemplo. Ele me chamou para fazer essa coisa com Salles também era uma dos meus primeiros professores. Ele é assistente do Wagley dentro dessa aula, dentro da lição. E nessa época, que você sabe, Salles é muito mais dentro da escola que está desenvolvendo nesse tempo, que é uma vinculação entre ideias de Julian Stewart, um pouco de Alfred Kroeber e também de Leslie White. E o centro dessa escola era, nessa época, Columbia e Michigan, Universidade de Michigan. E eu encontrei Salles no Paris em 68, quando ele esteve lá porque Meia Sul está no campo, e ele substituiu para Meia Sul no Paris. E ele me falou nesse tempo que ele ajuda-me em termos de fazer entrevistas com antropólogos franceses, que ele entrou no seminário de Lévi-Strauss com um pouco de medo, porque ele já escreveu resumo sobre o Pensée Sauvage, que é muito sarcástico. Uma resenha. Né? E quando ele encontrou Lévi-Strauss e perguntou se dá para entrar no seminário, ele disse: não sei se você me conhece. E Lévi-Strauss disse: eu conheço bem. So ele entrou, e durante esse seminário, que eu acho que 1 ou 2 anos, ele mudou o lugar. Porque ele, até esse ponto, não só uma parte dessa escola neomarxista, mas também há ligações entre Leslie White e Julian Stewart. Ele ligou as ideias. Tem um livro deles de Salles, Service, que é no evolucionismo, que é uma tentativa de ligar esses dois neo-marxistas, materialistas perspectivas. Ele tem uma conversão. Voltou dos Estados Unidos e começou a escrever
essa nova cultura da practical reason, cultural practical reason, e esteve convidado de dar uma palestra que já ela essa história não, sobre ideias novas dele. E Harris e essa turma de Nova York, de esses neomarxistas, economistas políticos, materialistas, estão assistindo. E quando Harris ouviu, ele ficou muito bravo e quase tem umas coisas do coração, um ataque. E depois isso tem uma ruptura entre Harris e Salons, que não sei se eles eram amigos, mas eles eram colegas e mais ou menos do mesmo grupo no Colômbia por um certo tempo. Tem eles e tem outros que faz parte desses novos evolucionistas. Não sei. Bom, a gente até pode voltar para o Charles Wagner, se tu pudesse falar um pouco dele como professor, e depois se tu puder falar dos novos antropólogos, né? Geertz, estudos culturais. Wagley, era aluno de Ruth Benedict, que eu entendo bem. Também, Diana provavelmente conhece mais sobre a Wagley do que eu. Ele é do Texas. Como falar sobre Wagley? Ele não era impressionante. Muito compreensivo como professor, gostei de dar uma perspectiva sobre o Brasil muito bem ampla nessa época, não lembro, mais ou menos 61, coisa como isso. Ele é quase o único que tem essa perspectiva ampla sobre o Brasil nos Estados Unidos. Tem historiadores também, mas acho que ele mais. A aula dele é mais ou menos uma apresentação de que era esse livro sobre o Brasil, não sei se você conhece, mas que chama-se Brasil, The Interpretation of Brazil. Teoreticamente ele não é muito interessante. Ele é bem importante em termos de organizar estudos sobre a América Latina. Ele iniciou o Instituto de International, what's it called? Esse instituto na Colômbia que fez que tem partes para cada parte do mundo, mais ou menos. So, tem o Latin American Institute. E ele é chefe dessa por um tempo e importante em termos de criar um espaço para pesquisas e aulas sérias sobre a América Latina e encorajar uma geração de antropólogos e outros que a mais ou menos turma de Diana. Tem mais antigo como Harris, Zimmerman e Hutchinson, mas essa muito pessoas que passam por esse instituto fez pesquisa ainda está, por exemplo, Michael Hall, não sei se você conhece, é historiador no Unicamp, parte disso, tem Peter Eisenberg, tem um grupo interessante aqui. E ele tem muita influência de fazer isso, criar. É uma entrepreneur acadêmica, certo? E fora disso, também faz parte da tentativa de ver o Brasil inteiro, como Benedict tentou fazer no Japão.
Mas aqui na base também, ele é o único que usa nesse livro um capítulo sobre literatura brasileira e como usar para entender o Brasil. Muitos anos atrás que quase ninguém fez isso. E ele também tem uma sensibilidade sobre regionalismo aqui no Brasil e encorajou pessoas para trabalhar aqui, lá, e também fez pesquisa dentro de urbanos, que nessa época também foi poucos. Não tem muitas pesquisas sobre comunidades urbanas na antropologia. Tem a sociologia um pouco. Ele é importante também isso. Também tem outros que ajudam nisso no Colômbia. Nós estávamos falando no corredor um dia desses sobre isso, antropologia urbana dos Estados Unidos, né? E as História. Outras escolas, Okay. além da escola de Chicago. Bom, Chicago tem essa escola que vem pela mais ou menos departamento de sociologia e que não realmente é de antropologia. Muito mais importante, eu acho que era Harvard e Columbia. Dentro de Harvard tem várias pesquisas. Uma é do William White sobre Street Corner Society em New Haven, que é uma socióloga de Harvard que tem assistência ou ajuda de Conrad Arensberg, que é professor quando eu estou aluno de Columbia, que fez primeiro pesquisa sobre campesinos no Irlândia, Irish peasant. E Elliot Chaplin, esse outro que eu falou. E outra pessoa de Harvard é Lloyd Warner, que fez pesquisa sobre a cidade de Rhode Island, que chama-se Yankee City. E depois ele foi para Chicago, foi como professor em Chicago. Mas ele fez isso a Harvard. Eu não sei que ajuda dele sobre isso. O primeiro trabalho dele é na Austrália, sobre aborígenes, e ele é muito influenciado pela Radcliffe Brown. Mas também faz parte desse Harvard grupo que entra no estudos de campo de sociedade contemporânea. E no Colômbia tem também as LINDS, L-Y-N-D-S, LINDS, Helen, esqueci o primeiro nome dele, que fez pesquisa sobre uma cidade de Indiana, Muncie, Indiana, que chama-se Middletown, também do século de XX. E eles falam que eles usam estilos de pesquisar na base da antropologia. E tem intercâmbio entre o departamento de sociologia no Colômbia, no tempo deles, e antropologia. E tem uma outra pesquisa no aluno de Boas, James West, que é sobre uma comunidade rural, mais rural moderno, certo? Que, what's it called now? Usa outro. Anyway, doesn't matter. E ele também usa ideias sobre classe de Warner e aplicou dentro de uma pequena comunidade, não uma cidade. Mas Warner tem muita ideias do Warner que ele trouxe de Weber sobre status e classe,
e não Marx, transformou como um modelo de classe dos Estados Unidos. Ideias do Warner sobre classe é, até agora, como nós pensamos, não nós, mas muita gente pensamos sobre a classe nos Estados Unidos. E tem influência fora disso. So, essa é mais ou menos a tradução de Weber. Harvard, durante, não sei quando comecei, não sei se é quando Warner estava lá, Harvard tem um departamento de antropologia, mas também tem um departamento de social relations. E uma primeira tentativa de ligar psicologia, ciências políticas e antropologia. E o sociólogo desse grupo é Talcott Parsons. E o antropólogo desse grupo é Clyde Kluckhohn. E eles usam ideias de Weber, eles introduzem as ideias de Weber, mais ou menos, dentro dos Estados Unidos. Não somente eles, mas com bem força. Essa é onde acho que Warner pega. De Durkheim, Weber, Freud. Uma tentativa de amizar Weber e Freud. E essa ideia de Weber vem pela Warner, coisa como isso, dentre outros que entrou na pesquisa sobre urbanos nos Estados Unidos. Pesquisas urbanas fora dos Estados Unidos é outra coisa. Por isso, acho que pessoas como Redfield é muito mais importante no Chicago. Mas também essa figura, Conrad Ahrensberg, que ensinou grupo, número de pesquisadores que foi para a Europa, para a Índia e outros lugares fazer pesquisa de campo sobre sociedades contemporâneas ou sobre problemas urbanos. Um amigo meu, Owen Lynch, que agora ainda está, mas só para esse ano, no New York University, fez pesquisa sobre o gueto, não lembro, uma grande cidade de Índia, mas uma das primeiras essas pessoas. E ele é aluno do Ahrensberg. Ahrensberg foi muito importante dentro da antropologia aplicada desse tempo, mas também abre para muitos antropólogos a possibilidade de trabalhar na Europa. Uma fez pesquisa na Itália, Espanha, Portugal, França, eu não lembro, tem Andorra, você conhece Andorra, esse pequeno. So, tem certos que mais ou menos 60 eles foram lá, e outros no Ásia. Eu estou mexendo uma coisa com outra coisa aqui. Você perguntou o que você sobre... Não, ainda sobre essas diferentes escolas de antropologia urbana, a gente conhece muito bem as críticas sobre a escola de Chicago. Uhum. Quais seriam as críticas da escola de Columbia e de Harvard? Eu não sei se dá para falar que as escolas. Você sabe que essa escola de Chicago também é a escola só recentemente. Quando era, essas pessoas não é uma escola real. Porque Chicago é uma coisa peculiar, porque a história de Chicago é uma história de sociologia na base de social work. De sociologia aplicada. What's the translation of social work now? Sociologia de serviço social. Serviço social, né? Isso sempre tem essa coisa, vou ajudar os pobres, vou fazer mais coisas bons para a gente.
E acho que essa é a base de entrar no pesquisa de campo, porque tem outro estilo de pesquisa de campo, que é essa casas comunidades Hull House, onde essas mulheres convidam a criar comunidades de assistência para bairros, coisas assim. E está ligado com as primeiras figuras de sociologia, como chefe do departamento de Park. Muito ligado com Park. Tem essa coisa. Na antropologia, que eu lembro agora, só Horace Minor, que é um aluno do Redfield, fez um estudo comunitário no Canadá. Mas influência tem esse trabalho sobre México e América Central, de Redfield e de alunos de Redfield como Foster, que eles trazem. Mas esses não são urbanos, fora do Oscar Lewis, mas Oscar Lewis é de Colômbia. Ele é aluno de Boas. E ele é muito radical, um de mais radical dentro da antropologia nesse tempo, muito mais socialista do que outros. E ele fez essa pesquisa sobre Tepoztlán. Em parte, eu acho que ele queria mostrar de que Redfield não liga com coisas de classe. E depois, quando ele fez as pesquisas no México, essas pesquisas sobre a base de entrevistas, ou coisa oral, também essa era uma tentativa de entender e fazer alguma coisa de possibilidade de mudar vidas de mais pobres. Quando Moynihan traz essa ideia de Oscar Lewis, que Oscar Lewis falou que essa coisa da cultura da pobreza, que só tem, não lembro agora, 10% de pobres que tem essa cultura. Outras coisas estão explicando na base de coisas reais de poder, de distribuição de renda. E essa outra gente que ficam ainda dentro da pobreza, em parte porque eles se acostumam a adaptar de estratégia de pobreza. Quando chega no livro de Moynihan, que era foi muitos anos senador de Nova York e cientista política, que fez parte com Glaser sobre etnicidade e coisas como isso, e classe nos Estados Unidos. Moynihan escreveu coisas sobre família negra, e ele usou Lewis, mas usou Lewis para falar que o problema da pobreza é cultura da pobreza, e não a ideia de Oscar Lewis. E precisa também saber que Oscar Lewis, depois de México, ele foi para Cuba. Fez uma série de pesquisas na Cuba com a ajuda do governo e como falar resposta positiva do governo. Então, para mim, ele não era uma tão bonzinho pessoa tão bom. Uma parente de uma brother-in-law, como eu falo, brother-in-law, sobrinho? Não é sobrinho. A marido do meu cunhado. Ele não era um cunhado? Não, é cunhado não, ele cousin do cunhado, do meio cunhado. Eu vi coisas sobre ele
E também dentro do campo da antropologia, ninguém gosta dele também, tanto. Mas tem eu acho, em termos de como ele está agora vindo, que o trabalho dele é muito diferente do que muita gente pensa. É bom, mas trabalhos dele é realmente dos primeiros sobre pobreza dentro de urbano, porque a linha depois dessa Yankee City e Middletown, eu acho que a maior parte dos estudos primeiros sobre antropologia urbana, muitos importantes sobre os guetos. Carol Stack é uma, Emmylou Valentine outra. Tem uma série de pesquisas, especialmente sobre os guetos negros. E quase tem uma evolução. Primeiro os americanos entram a trabalhar sobre os índios e mudanças sobre as culturas dos índios. Depois eles começam nos lugares dentro do Império Americano, Caribbean, México, Filipinas. Primeiras pesquisas de campo, Samoa americano como MID. Depois eles fez pesquisas sobre campesinos, camponeses, depois camponeses sobre pobres na cidade. E depois disso eles começam a fazer trabalhos sobre as outras classes e grupos, homossexuais, alcoólicos. Mas é uma na linha simples, mas mais ou menos como isso. Em casa com outros, em casa, um pouco fora de casa, mas dentro do nosso poder. Depois, como as outros dentro das sociedades outros, e depois dentro de nossas outros dentro das comunidades urbanas, e depois outros lugares. Eu vou falar isso, mas eu acho que muito próximo da trajetória de antropologia do Brasil e outros países, que normalmente começa aqui como os outros e chega no fim como nós. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Tu grava esse finalzinho, daí tu faz a imagem. Que eu sou exemplo disso. Esse paper sobre beisebol é sobre nós. Meus primeiros trabalhos aqui no Brasil é sobre classes meio altas e sociedades deles, especialmente clubes sociais. Minha influência é de pesquisar acima. E essa, acho que muitos antropólogos estão agora dentro dessa tensão, que não gosta acima, mas pensa que precisa saber acima. Uma frase ou duas sobre o Brasil hoje? Hoje? É difícil, porque hoje é muito difícil. Sobre o Brasil hoje. Florianópolis? Para mim, Brasil, eu gosto muito do Brasil. E também é muito estranho para mim. Sempre tem choque ver, por exemplo, o nível de religiosidade aqui e como o povo mais muito amplo liga como qualquer coisa de religiosidade que cai no mesa cada dia. Essa é uma coisa que eu não entendo isso, realmente. É uma positivista contra muitos brasileiros, eu acho.
Mas impressionou no outro lado que os brasileiros fez trabalhos deles muito bons, mas sem conseguir mudanças dentro da sociedade que acho que eles querem fazer, e não sei porque tem pouco poder de intelectuais e de povo aqui na realidade mudar uma sociedade tão interessante. Essa grande impressão que eu esteve aqui quando tem a ditadura. Eu acho que muitos sentidos não mudam muito. Mudam lá acima, mas não mudam muito aqui na rua. Muito obrigada, então. Obrigado.